Olá a todos, eu me chamo Pedro. Eu vou apresentar o trabalho de revisão de literatura, critérios de projeto de alto grau de microrreatores de alto grau de mistura passiva, do qual eu sou um dos autores, juntamente com o Dr. Bruno Ramos e com o professor Dr. Antônio Carlos Silva Costa Teixeira, que são os meus orientadores. Vamos começar definindo os microrreatores. Eles são redes de pequenos canais, câmaras e outros dispositivos onde ocorrem as reações químicas. Eles, nos últimos anos, têm uma crescente popularidade e aplicabilidade, por exemplo, na captura de CO2, na síntese de fármacos, na avaliação da degradação de poluentes aquosos, dentre outras aplicações. Essa popularidade se deve às suas vantagens, como, por exemplo, o menor custo de fabricação, seja um custo de tempo ou um custo humanitário, então eles são ideais para a prototipagem. Eles apresentam mais segurança, eles têm uma altíssima relação entre área superficial e volume, que é um aspecto muito interessante deles. Dentre essas diversas aplicações, existem aplicações que exigem altos graus de mistura, exigem grande uniformidade do meio. Porém, os microreatores eles têm pequenas dimensões, conforme pode ser visto na figura ao lado. E essas pequenas dimensões resultam que microreatores eles têm um baixo número de Reynolds no escoamento deles, que é um escoamento laminar, que desfavorece a mistura. Afinal de contas, é um regime laminar, o mecanismo predominante de mistura é o de difusão, que é muito ineficiente e muito lento. Isso representa uma possível limitação da aplicação dos microreatores. Então surge a pergunta, né? Como promover boas taxas de mistura em microreatores? Diversas pesquisas foram feitas para responder essa pergunta, e o presente trabalho de revisão de literatura tem o intuito de reunir algumas dessas diversas estratégias de solução. Mas primeiro é interessante fazer uma fundamentação teórica para definir alguns conceitos importantes. Um deles é o de mistura. Existe uma forte noção intuitiva de mistura, por exemplo, na figura ao lado, que é uma mistura de água e óleo. Intuitivamente sabemos que há uma baixa taxa de mistura. Porém, segundo Kukukov et al., não há uma definição abrangente o suficiente para esse conceito, porque ele se apresenta em diversos contextos. Então, ao longo do tempo, foram propostas diversas definições. Uma das primeiras, em 1952, de Danckwerts. Ele define a intensidade de segregação, segundo essa fórmula aqui, em que uma intensidade de segregação 1 indica um meio altamente segregado, pouco misturado. Intensidade de segregação 0 indica um meio altamente misturado. Em 2009, o mesmo Pukukova e seus colaboradores propõem uma nova definição baseada em três parâmetros, que é a intensidade de segregação, a escala de segregação e a exposição. Porém, existem critérios mais empíricos para a avaliação da mistura, ambos propostos por Jean e Shin em 2009, um exemplo, né? Um deles é a utilização de algum composto, de algum soluto que gera cor na mistura, de modo que é possível observar visualmente a uniformização dessa cor ao longo do comprimento do reator e, consequentemente, a melhor mistura. Outra estratégia muito interessante para avaliar essa mistura é por meio de fluidodinâmica computacional, de CFD, em que você pode analisar os perfis de concentração dos reatores ao longo do comprimento. Nessa figura, temos 4 tipos de reatores. Cores mais quentes indicam maior concentração, cores azuis mais frias menor concentração. Então é esperado que para uma boa mistura, essa cor ao longo do perfil ela vá se uniformizando conforme pode ser observado. Outro aspecto importante é que essas estratégias elas podem ser divididas em dois tipos principais, essas estratégias de mistura. Em qualquer tipo de reator, não somente microreatores, são os misturadores ativos e passivos. Os ativos, eles consistem de utilizar um input de energia externa para gerar a mistura. Por exemplo, pode ser utilizado um eixo com trabalho mecânico, um trabalho de eixo, para gerar essa mistura, conforme nessa figura. E tem a mistura passiva, que ela utiliza a própria energia do bombeamento do fluido, ou o potencial hidrostático dele, para gerar essa mistura. Em microreatores, nesse contexto de baixas dimensões, é impossível utilizar, é impraticável utilizar misturadores ativos. Por exemplo, não tem como colocar um eixo em reatores com diâmetro, em microreatores que têm um diâmetro muito pequeno. Por isso, são utilizadas majoritariamente estratégias de mistura passiva, que serão as que vão ser abordadas nesse trabalho de revisão. Então, vamos para os critérios de projeto. O primeiro são os micromisturadores Split and Recombine, no inglês, né? Ou SAR. Eles consistem, a estratégia deles, em separar e unir sequencialmente os fluidos,
por isso em inglês Splitting Recombine. E essa separação em união sequencial gera uma laminação alternada do fluido, conforme pode ser visto nessa figura, né, que o fluido vai sendo constantemente laminado, de modo que a área de contato entre os fluidos ela é aumentada, e a difusão também aumenta consequentemente, de modo a promover uma melhor mistura. Esse Split and Recombine ele é gerado pela utilização de obstáculos das mais diversas geometrias. Por exemplo, geometrias de circunferências, de triângulos, de círculos, de losangos, enfim, há diversas utilizações. Em seguida, temos os microreatores em TXY, que eles são compostos por junções, né, de duas correntes que a gente pretende misturar em junções T, X ou Y. Nessas junções vai acontecer o choque dos dois fluidos, que vai aumentar a área de contato entre eles e gerar turbulência, de modo a gerar a mistura. É uma estratégia muito simples, muito popular. Aqui a gente tem, né, um exame do perfil, um exame real e outro em simulação fluidodinâmica, que a gente consegue ver claramente os dois fluidos se chocando, criando zonas de turbulência e a consequente mistura. Em seguida, temos os microreatores de bobina de inversão de fluxo, desculpe, ou CFI no inglês, que eles são canais dispostos em bobina com curvas alternadas de 90 graus. Essa geometria favorece a formação de vórtices de geração de turbulência para realizar a mistura, uma mistura radial no caso. Por efeito de comparação, esses reatores, né, em reações químicas, eles promovem uma conversão 14% maior em comparação com reatores capilares retos e microreatores de bobina helicoidal, devido, né, ao maior grau de mistura promovido por esses microreatores. Em seguida, temos os microreatores de inversão de arco de fluxo, os AFI em inglês, que eles podem ser vistos como uma evolução em relação ao SFI, porque eles são mais compactos e mais eficientes energeticamente e em termos de mistura. Eles têm uma geometria muito similar ao CFI, são arcos de meia circunferência e um quarto de circunferência que formam curvas de 90 graus entre si. Essa geometria favorece mais ainda a formação de turbulência de vórtices de Jean, e assim a intensidade de mistura é aumentada. Um parâmetro importante é a relação, né, nesses microreatores, é a relação entre o diâmetro do canal e o diâmetro da curvatura dos microreatores. Quanto menor essa relação, mais intensa a mistura, porém mais difícil a manufatura desses microreatores. Por exemplo, Gaden et al., que propôs essa solução, ele utilizou impressão 3D para conseguir realizar essa manufatura. Depois temos os microreatores com superfície chevron, em que o assoalho do reator tem uma geometria de espinha de peixe, nessa geometria chevron, que ela induz um movimento caótico no fluido, o que aumenta a área de contato entre os fluidos a serem misturados, aumenta a difusão consequentemente e a mistura. Em seguida temos os microreatores em zigue-zague e encurtamento e alargamento. Eles foram propostos por Jeon e Shin em 2009. Eles estão expressos aqui nessa figura, nessas duas à direita. Esse é o modelo em encurtamento e alargamento e esse é em zigue-zague. Inclusive, esses três modelos à esquerda, eles são modelos baseados em Split and Recombine, né, com diversos obstáculos, seja em formato de circunferência, de quadrados ou de losango. A geometria em zigue-zague ela promove a advecção caótica no fluido, gerando a mistura, e o encurtamento e alongamento ele favorece variações de pressão e velocidade no fluido, que geram a mistura. E essas foram as estratégias abordadas. Existem diversas outras na literatura, é um campo muito rico. E chegamos na conclusão. Os microreatores, eles de fato apresentam grandes vantagens, grande aplicabilidade na área da engenharia química, da ciência. Porém, a sua característica de gerar fluxo laminar resulta numa deficiência na qualidade de mistura, o que pode limitar, né, a sua aplicação. Então, é muito interessante o estudo dessas estratégias de promoção de mistura passiva, é muito relevante. Vale salientar que cada estratégia tem suas vantagens e tem suas limitações de aplicação. Por exemplo, o método Split and Recombine, encurtamento e alargamento e zigue-zague gera uma perda de carga. Os reatores CFI, AFI, eles têm uma dificuldade de manufatura. Então é necessário fazer uma avaliação das vantagens e desvantagens de cada tipo de microreator para utilizar corretamente na aplicação. Por fim, temos os agradecimentos. Agradecemos à FAPESP e à comissão organizadora por promover a segunda WENDEC e também aos ouvintes dessa apresentação. Muito obrigado.